Bom dia, queridos. Que dia importante para você. Que dia importante que Deus marcou para falar contigo. Porque às vezes passamos por circunstâncias tão difíceis que não conseguimos ver de maneira nenhuma Deus trabalhando por nós. Parece que fomos colocados na linha de frente de uma guerra sem proteção e não entendemos o que Deus quer conosco. Isso, de vez em quando, acontece em nossas vidas mesmo. Não sabemos nem como começamos o nosso dia, quanto mais como terminamos. Mas se olharmos para o que Deus fez no passado, com aqueles que perseveraram e descansaram nele e fizeram dele o seu único refúgio, conseguiríamos ver o quanto o cuidado do Senhor nos torna inacessível ao inimigo de nossas almas. Veríamos como ele nos esconde do predador. Na Bíblia, em Atos 12, nós temos o exemplo de Pedro, o que ele fez quando tentaram matá-lo, e eu quero, em poucas palavras, falar sobre isso, porque hoje eu vou orar por você, para que você também tenha acesso a esse esconderijo espiritual, neste lugar secreto, onde o inimigo não te alcança, para que você receba toda a proteção de Deus. Mas antes, meu amado, minha amada, vamos adorá-lo com a frase do dia, para que o mundo veja neste canal, através do seu testemunho, o que Deus tem feito nas nossas vidas, como o poder dele é extraordinário. Então vá aí abaixo e escreva: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Também abra sua boca e diga: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Porque quando você adora, as correntes que te aprisionam vão ser lançadas ao chão. Neste dia, os cadeados serão abertos e Deus te resgatará pelo poder de suas mãos. Então escreva mesmo: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte o botão inscrever-se no sininho e na palavra todos, para que você possa receber todas as nossas orações e mensagens. Aperte o botão inscrever-se no sininho e na palavra todos. Aqui não somos religiosos, aqui falamos sobre Deus. Vamos ler então um trecho da palavra, só para você ver o que aconteceu com Pedro. No livro de Atos, capítulo 12, do 9 ao 10, está escrito: então, seguindo o anjo, Pedro caminhou em direção às portas, mas ele não sabia que o anjo estava realmente ali com ele. Para ele, parecia um sonho. Eles passaram pelas duas primeiras divisões de guardas e deram de frente ao portão de ferro que olhava para a cidade. E esse simplesmente se abriu, somente quando eles se aproximaram. Então eles conseguiram chegar até a rua e desceram. E quando Pedro estava totalmente livre, o anjo desapareceu. Deus permite muitas coisas acontecer conosco que fogem do nosso entendimento. Por que muitas vezes foge do nosso entendimento? Porque muitas vezes nós, povo de Deus, passamos por situações que achamos que não merecemos passar e ficamos questionando o nosso Senhor. Porque Deus que me ama permite que eu experimente o sofrimento? Porque Ele permite que aconteça isso ou aquilo? E queremos respostas. Mas aqui neste trecho que lemos, vemos uma perseguição contra os que serviam a Deus. Era visível os sinais da oposição contra os seus escolhidos. Mas a igreja tem Cristo. A perseguição estava sobre a igreja. Sim, estava. Sobre os discípulos também estava. Estava sobre Pedro, também estava sobre Pedro. Mas Pedro tinha Cristo. Pedro tinha o Senhor. E a Bíblia diz em Atos 3:2 que a igreja fazia contínua oração para Pedro. Isso quer dizer o quê?
que mesmo que você tenha começado o seu dia se sentindo só, ou que tem alguém te perseguindo, fique firme na casa do Senhor, porque ali tem pessoas orando por você, acredite, e o anjo do Senhor está te guardando. A igreja está orando. Eu não sei quantas pessoas estão intercedendo por você, meu amado, mas é a igreja que está intercedendo por você, porque Deus toca no coração de seus filhos, uns para interceder pelos outros. Então a igreja está orando, está comunicando as necessidades específicas a Deus, com a expectativa de que Deus responderá e fornecerá uma solução a cada um. Herodes é o símbolo do inimigo. Herodes simboliza o adversário de nossas almas, e o adversário é muito furioso. Contra quem? Contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo é contra o povo de Deus, porque os que servem a Deus não estão lá participando da sua mesa, e o inimigo é feroz. E o que ele quer fazer primeiramente? Ele quer destruir. E muitas vezes, antes de matar uma pessoa, ele tenta destruí-la. Ele lança algumas pessoas em cárceres, em prisões, e Deus permite isso. E então você fala: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Para que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Deus permite uma situação difícil, uma situação horrenda, para que o sobrenatural dele se manifeste na sua vida para a sua glória. Mesmo que você ache que as coisas fugiram do seu controle, mesmo que você diga que perdeu o controle da situação, Deus está te preservando. Pedro passou por isso. Ele não tinha mais controle da sua situação, de tal maneira que ele foi preso e colocado dentro do cárcere. Você também pode ter perdido o controle da situação, porém Deus continua no controle. Vocês estão entendendo, amados? E olha agora a situação. Pedro no cárcere, a igreja orando, o povo do lado de fora querendo ver a destruição do povo de Deus e esperando Pedro ser apresentado no dia da Páscoa para ver a sua queda. Mas diz a palavra de Deus no versículo 7, olha bem, queridos, e eis que o anjo do Senhor apareceu, e a prisão foi iluminada por uma luz resplandecente. Lá na prisão, lá onde ninguém podia entrar, o anjo entrou, porque é isso que acontece muitas vezes conosco. Estamos num lugar onde ninguém pode entrar para nos ajudar, e ninguém podia entrar, humanamente falando, para tirar Pedro de lá, mas o anjo do Senhor entrou. O anjo do Senhor entrou e resplandeceu uma luz dentro da prisão. E a sequência da leitura mostra que Pedro estava dormindo e o anjo tocou nele. E quando o anjo tocou, Pedro acordou. E diz a Bíblia que caíram das suas mãos, dos seus pés, as algemas, as correntes, e logo as cadeias foram abertas e o anjo falou: segue-me. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo um milagre de Deus. A manifestação sobrenatural do Deus vivo estava acontecendo dentro daquela prisão. Ah, amados do Senhor, a sua situação pode chegar ao extremo, mas não é para a tua vergonha, é para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. O anjo do Senhor vai se manifestar dentro da prisão que você está e vai quebrar a armadilha preparada contra você.
A luz do Senhor vai clarear no meio das trevas e você verá as correntes caírem, as prisões serem desfeitas e Deus tirar você por cima dessa situação. Porque hoje Ele está dizendo: eu envio o meu anjo à sua frente para livrá-lo dessa situação, se você crer. Nem dardo, nem flecha, nem lança serão capazes de te atingir. E o anjo do Senhor ali disse: segue-me. E quando Pedro começou a segui-lo, passaram pela primeira guarda facilmente, porque para Deus nada é difícil. Não há prisão que Deus não liberta. Passaram pela segunda guarda igualmente fácil. Chegaram diante de um portão de ferro e esse portão se abriu por si mesmo. Então eles saíram daquela prisão e andaram um quarteirão mais ou menos, e o anjo se despediu dele e foi embora. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que Deus está trabalhando, mesmo que os teus olhos não veem, mesmo que você não sente, Deus está trabalhando. Muitas vezes Deus se manifesta em nossas vidas, vem o poder, o livramento do Senhor e nós nem percebemos. E esse Deus está conosco nas fortes provações em nossa vida e Ele permite. O que Deus está falando aqui com você, igreja? Eu vos arrancarei das prisões. É para ti, igreja. É para a igreja de Deus que o Senhor fala aqui na sua palavra. Abrirei as cadeias e derrubarei as grades. Manifestarei a minha glória, o meu poder e tirarei o vosso jugo. Eu vos tirarei dessa situação precária. Eu vou tirar, diz o Senhor. Isso é só para os que creem. Levanta sua mão aí, receba esta palavra que o Senhor enviou nesta manhã. Então, você que está aqui, veja bem, Pedro perdeu o controle da situação. Muitos homens de Deus perderam o controle da situação. E, biblicamente, a igreja também muitas vezes perdeu o controle da situação. Muitas vezes a situação é tão grave que a pessoa perde o controle, mas o Senhor está no controle e está trabalhando no meio da sua igreja e na sua vida para a sua glória. Então você que está aqui, receba esta palavra. O inimigo vai só até onde Deus permite que ele vá. Depois ele tem que recuar. Amém? Porque o céu está no controle de Deus, a terra e os homens também estão no controle de Deus, mas o inferno e o adversário também estão debaixo das suas mãos. Tudo está debaixo de suas mãos. Então podemos descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque Pedro estava dormindo quando o anjo chegou. Ele estava com sono, estava descansando. Representa que Pedro estava ali dentro da prisão, mas estava descansando. Se você está passando por uma situação assim, está dizendo: olha, minha situação é tão difícil que daqui a pouco eles vão querer me executar ou me sentenciar. Lembre-se dessa passagem sobre Pedro, porque o Senhor a quem servimos pôde permitir até mesmo o que permitiu a Pedro, mas o servo do Senhor sempre confiou na sua palavra. E sabe o que Deus disse para ele? Pedro, tu és uma rocha onde a minha igreja vai ser edificada. Ele tinha uma promessa, um chamado, tinha algo a fazer ainda. Então ele estava descansando no Senhor. Descansa no Senhor, meus queridos, porque Deus tem algo ainda para fazer nas vossas vidas. Ele não sabia se Herodes ia soltá-lo, ele não sabia se ia ter uma revolução lá fora, ele não sabia de nada, mas ele sabia que Deus estava trabalhando, porque a sua fé estava no Senhor. Nós não sabemos de nada, a única coisa que nós sabemos
é que Deus está trabalhando em nossas vidas, porque todas as coisas estão sob o seu controle. Amém, queridos? Vamos orar? Eu quero orar por você. Você aceita, querido? Ore comigo. Senhor, o inimigo das nossas almas tem o prazer de perseguir seus filhos, para que eles fiquem paralisados e sem condições de seguirem em frente. Se estamos num estado de calamidade, perdemos o controle da situação, mas tu tens uma promessa para nós. Esforça aqueles que estão sendo perseguidos, que estão perplexos com esta situação. Libera o seu poder sobrenatural sobre cada um e faz um movimento milagroso, meu Senhor, para que estejam fortes e preparados para ver as suas proezas, para que se apropriem daquilo que está preparado a cada um individualmente. Alegra o coração da sua igreja, acrescenta fé para que vejam o seu manifestar em suas vidas. Amém. Glória ao nome do Senhor. Compartilhe este vídeo, queridos, com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais. Vá no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter e compartilhe. Quantas pessoas estão presas numa prisão e não sabem onde encontrar a resposta, mas você tem a resposta. Você tem Deus, tem Jesus no seu coração. Então compartilhe, envie pela fé e deixe Deus trabalhar, porque Deus sabe aonde estão os necessitados e vai enviar esta mensagem diretamente a cada um deles. Então é importante você compartilhar para que todos nós sejamos abençoados. Amém? Também clique no joinha, deixe o seu gostei, porque você fazendo assim, o YouTube também vai compartilhar esta mensagem a outras pessoas. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Até a próxima.